Leonardo, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer contar com o BRDE, especialmente nas agendas aqui na região sul. Eu gostaria de começar a entrevista falando um pouquinho da atuação de vocês no setor de infraestrutura. Como é que está a carteira para esse setor? Quais segmentos estão mais aquecidos e que vocês têm olhado com mais atenção no momento? Sim, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Esse evento que está super aderente ao BRDE. O BRDE é um banco de desenvolvimento que atua somente na região sul. E o que a gente tem visto no setor de infraestrutura muito forte recentemente, especialmente saneamento agora. Acho que saneamento é a bola da vez. Todo mundo sabe que o marco de saneamento impõe uma série de regras, de investimentos necessários para a universalização do serviço. E a gente tem, tanto do setor público quanto privado, né? Porque esse é um setor em que, né, os dois lados atuam, a gente tem conseguido financiar grandes projetos, né? Acho que essa questão do marco realmente impulsionou muito o financiamento de infraestrutura e a gente ainda tem no Brasil alguns setores, alguns recursos que estão até incentivados para isso, né? Debênture de infraestrutura, recursos do FGTS, inclusive recursos internacionais que o BRDE opera, também muito focado nessa questão de saneamento. Assessoramento ao saneamento também a questão da drenagem, acho que o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado também impulsionou, né, investimentos nessa área. Mas também a gente tem visto agora, recentemente, um grande, né, que já vinha uma onda grande, mas agora grande demanda para energia, especialmente as energias renováveis, seja pela reconversão de energias, né, geração de energia que não era tão limpa, mas especialmente agora energia solar, eólica e especialmente a gente tem visto a nova fronteira aí que são os biogás, as bioenergias, que é a nova fronteira, e o BRDE tem se posicionado muito fortemente na região sul, são muitos projetos que a gente ainda tem apoiado. Eu diria que esses dois setores aqui, né, saneamento e energia, hoje tem sido a bola da vez, é o que tem vindo mais projetos, mais demanda para financiar ali no BRDE. Bacana. A gente sabe que o agronegócio também é uma vertente importante no banco e ele é muito forte aqui na região sul. Então, como é que vocês estão financiando e olhando para esse setor, considerando a importância dele para a economia e para o próprio banco também, né? Perfeito. O agro, né, todo mundo sabe que Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ele é muito forte, né? Ele é uma locomotiva, a oscilação do agro oscila a economia desses estados. E o BRDE sempre também, né, assim como outros bancos, sempre foi um grande financiador do agro. O foco do BRDE sempre foi no financiamento de investimentos para o agro. Armazenagem, irrigação, né, a infraestrutura, o agronegócio, né, a agroindústria, sempre foi o foco do BRDE e a gente continua com esse papel. Eu acho que dois grandes, né, vertentes do agro que eu poderia citar, que o BRDE tem financiado mais, muito também pela demanda que vem do mercado, mas também pela nossa visão de ser um banco de investimento de longo prazo, é irrigação, né? Apesar do que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, na verdade, né, que foram as enchentes, o que tem acontecido recorrentemente aqui na região sul, tanto oeste catarinense, paranaense e no Rio Grande do Sul, são as estiagens, são as secas. Então a irrigação começa a se impor como uma alternativa, não só para aumentar a produtividade, mas também para poder mitigar esses efeitos. E a questão da armazenagem, que ainda é um gargalo grande, não há muitos recursos subsidiados para armazenagem, né, para poder, né, as grandes produções de grãos, que é muito comum na região sul, a gente poder armazenar antes de exportar. E a gente tem visto uma demanda muito forte, o BRDE tem sido um grande parceiro dos produtores na construção de silos de armazenagem, justamente porque é um fator crucial, especialmente em momentos de oscilação de preço. Então, esses dois papéis, essas duas vertentes aqui do agronegócio é que a gente tem incentivado mais, né? Mas é claro que o agro ainda continua sendo, né, apesar de ter diminuído relativamente a participação na carteira do banco, o grande carro-chefe. Legal, a gente falou de dois setores que têm tudo a ver um com o outro, infraestrutura e agronegócio. Para você escoar a produção, você precisa de uma infraestrutura de qualidade. E nós tivemos, como você mesmo mencionou, uma catástrofe, né, no ano passado, que afetou especialmente o Rio Grande do Sul. Então, qual tem sido o papel do BRDE na recuperação pós-enchente, pós esse episódio? E, especialmente, quais são as prioridades financeiras nesse sentido para que haja uma retomada forte da região? Quando acontece uma catástrofe como essa, a gente vai aprendendo, né? E ninguém consegue resolver sozinho. Obviamente, o BRDE é um dos atores aqui, né, em todas as esferas de governo, setor privado. No primeiro momento, o que o BRDE pôde atender, assim como outros bancos, foi o crédito emergencial. Foi aquele recurso que a gente pôde alocar. O BRDE operou 250 milhões de reais somente para micro e pequenas empresas gaúchas, para poder, né, para um capital de giro mesmo, capital livre, para poder pagar suas contas, repor seus estoques, reformar seus estabelecimentos. Isso foi uma iniciativa dentre várias, porque naquele momento era um momento de emergência. Passado esse ano, né, o que a gente tem que olhar para frente, né, para o futuro? É a reconstrução da infraestrutura, né, a reconstrução das estruturas,
não só na mesma infraestrutura que havia antes, mas uma infraestrutura que a gente chama de resiliente, uma estrutura melhor. E o que o BRD ainda tem a oferecer, né, nesse próximo ciclo? O BRD captou 800 milhões de dólares, né, de 3 bancos multilaterais, ou seja, buscando recursos externos, que são mais baratos, né, são mais competitivos, e tem esse foco em infraestrutura, especialmente infraestrutura resiliente, né, para que a gente consiga agora, a partir de agora, depois passado o pior, acho que a gente conseguiu se recuperar relativamente bem, construir um novo futuro para o Estado, né, novas infraestruturas, as próprias indústrias, muitas realocando seus espaços, seus setores para outras regiões menos vulneráveis. Então, esses recursos que nós estamos falando, né, são 800 milhões de dólares para a região sul, sendo que metade só para o Rio Grande do Sul, acredito que vai ajudar muito nessa nova perspectiva. Não é um processo de 1 ano, não é um processo de 2 anos, nós estamos falando que é 3, 4, 5, às vezes 10 anos, para a gente ter uma nova situação, considerando o que nós tínhamos antes. Mas acho que o BRDE, nesse papel, especialmente pelo volume de recursos e esse papel aqui de coordenação que a gente tem na região sul, acho que vai ser muito importante nesse financiamento, tanto para o setor público quanto para o setor privado também. Legal. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho nessa questão do olhar para amanhã, né, o futuro. Acho que o episódio que aconteceu deixou muito claro que as nossas cidades não são resilientes, né, ou são muito pouco resilientes em todos os sentidos. Então, se tiver projetos ou iniciativas práticas que você possa comentar, olhando para a resiliência climática, né, sustentabilidade e resiliência climática, porque a gente sabe que esses episódios, infelizmente, tendem a continuar acontecendo, né? Chuvas acima da média histórica, secas. Como é que vocês estão se movimentando nesse sentido? Isso, exatamente. Então, como eu falei, não é um processo fácil, né? Do pior acho que já passou, mas a gente enxerga ainda muito dano na nossa infraestrutura, na nossa economia, né? O que o BRD agora, né, do nosso papel aqui, considerando todos os atores nesse processo de reconstrução, a gente entende que é o nosso papel. A gente pode ser um grande financiador de infraestrutura para municípios, né? Justamente pela nossa capacidade, capilaridade e nosso tamanho, né? A gente tem um tamanho razoavelmente grande que possibilita atuar financiamento nos municípios. E o que são esses financiamentos aos municípios, né? Não é só as estruturas, né, que a gente conhece de rodovia, de ruas, pontes, mas é também postos de saúde que foram afetados, escolas, hospitais, parques, né? Muitas vezes a gente tem que realocar famílias e construir parques naquele espaço que seja um espaço de retenção de água para que não afete novamente. Então, uma série de projetos, né? E como eu falei, a gente está captando 800 milhões de dólares, sendo só metade disso para o Rio Grande do Sul. Grande parte desse recurso vai para isso. E não são só as grandes iniciativas. Muitas vezes um jardim, né, de chuva, uma iniciativa resiliente pequena no município tem um efeito multiplicador muito importante. Então, acho que nesse contexto, né, de grandes obras, com recursos federais, estaduais, né, a gente sabe que nesse processo, nessa governança pública, o município é o que tem um menor orçamento, o que mais, né, vai ter dificuldade. Eu acho que esse papel, né, de financiador de infraestrutura municipal, também com apoio técnico, em coordenação com o governo do Estado, acho que talvez esse seja o grande papel do BRDE nos próximos 5 anos, justamente para a gente ter, né, essa reconstrução, essa construção do Estado em novos patamares, que a gente fala, né, uma construção resiliente e que a gente possa, que infelizmente, como citaste, né, esses acontecimentos vão ocorrer cada vez mais frequentemente, que a gente possa pelo menos mitigar, né, minimizar os impactos num próximo acontecimento como esse, que, né, está suscetível ao Rio Grande do Sul, mas qualquer outro estado do Brasil, especialmente ali na região sul. Perfeito. Parabéns pela iniciativa. No final do dia, a vida acontece na cidade, né? Perfeito. Você tem as divisões federal, estadual, mas a vida acontece no município, né? Exatamente. Quando perguntam assim, onde é que tu mora? Eu não moro no Brasil, eu não moro no estado, eu moro na cidade. O cidadão da cidade é o mesmo do estado, o mesmo do país, mas daí naquele microcosmo, na sua cidade, em que as pessoas moram, estudam, trabalham. Então é lá que a gente tem que ter um olhar especial. Então a gente ter esse papel, nessa proximidade que a gente já tem com os municípios é muito importante, porque muitas vezes ele não tem, né, o município não tem condições de buscar recursos externos, buscar recursos mais volumosos, e a gente está, né, nesse nosso papel aqui, que eu acho que é bem importante, de apoiar esses municípios para poder, enfim, nesse processo de reconstrução, não só no Rio Grande do Sul, mas também Santa Catarina, Paraná, eu acho que o nosso foco aí nos próximos anos. Excelente, muito bom, Leonardo. Não só a questão do financiamento, mas o recurso técnico, né, a capacitação. Com certeza. Muitas vezes as prefeituras não têm servidores para que façam esse trabalho. Eu gostaria de fechar pedindo um testemunho sobre a importância, a contribuição de um fórum como esse aqui para a infraestrutura, para o Rio Grande do Sul, para Paraná, para Santa Catarina, para a região como um todo. E se você vê hoje um panorama mais positivo dessa integração entre público,
privado, bancos, investidores. O que você pode falar sobre isso? Primeiro, acho que, como eu falei, assim, o GRI, né, esse tipo de fórum, e eu acho que tem crescido muito nos últimos anos, mas especialmente essa articulação entre setor público, né, setor privado, né, não ter mais aquele estigma de serem interesses conflitantes, muito antes pelo contrário. As parcerias público-privadas estão aí para provar que é possível ter sinergia. E o evento aqui na região sul, né, o GRI InfraSul, que a BRDE já é participante de carteirinha, tem tudo a ver com o que nós estamos falando em função do banco, né? Nós estamos juntando o setor de infraestrutura, saneamento, energia, rodovias, aeroportos, infrasocial, com o setor público, com governos, com prefeituras, e o BRDE sendo um ator financiador e também de apoio técnico, para ambos os lados, na verdade, setor público e próprio setor privado, está muito aderente, a gente tem uma participação que, assim, para nós é muito produtiva, é muito positiva. Mais uma vez agradecer o convite e parabéns aí pelo evento. Excelente, Leonardo, desejo um bom fórum, boas reuniões e que vocês tenham sucesso nas iniciativas que vocês estão executando. Certamente será.